Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Marcos Sully aqui para mais uma aula. A gente vai estar vendo aí esse último conteúdo, né, do ano proposto no nosso plano. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre uma pequena introdução aos números complexos, né? E para falar um pouquinho dos números complexos, o que que eles são, de onde que vem, eu queria trazer uma revisão sobre os números, né? Lá no primeiro ano nós estudamos vários conjuntos numéricos, né? Nós temos aqui o n representando o conjunto dos números naturais, que são todos os números inteiros positivos, né? E esse conjunto ele está dentro de um conjunto maior, que é o conjunto do z, né? Que são os inteiros, né? O que são os números inteiros? São os números que são naturais positivos mais os naturais negativos, né? Juntando essas duas parcelas, a gente tem os inteiros, né? Aqui não tem número quebrado, né? Só o número inteiro, tanto positivo quanto negativo. Por exemplo, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, 4, né? São números inteiros tanto positivos quanto negativos. Acima desses dois, né, a gente tem o Q, né, que é o conjunto dos números racionais. Lembre-se o que são os números racionais? São todos os números da forma A sobre B, né, uma fração, onde o B é diferente de zero, claro, para que isso exista, né? Ok? E aí a gente sabe que se o B, né, for 1, a gente está aqui no conjunto dos inteiros, né? Independente do numerador ser positivo ou negativo, né? Então a gente tem esses três conjuntos que a gente estudou. E por fim, o conjunto que a gente passa o primeiro e o segundo ano inteiro estudando, que é o conjunto dos números reais. O que são os números reais? São todos os números que são racionais, né, que podem ser escritos da forma A sobre B, com B diferente de zero, A e B racionais, né, inteiros. Os reais eles vão ser a junção dos que são racionais com os que são irracionais, que são aqueles números que não podem ser escritos da forma A sobre B, né, com A e B inteiros. A gente sabe que nem todos os números podem ser escritos na forma de fração com dois números inteiros, né? Por exemplo, raiz de 2 você não consegue escrever como uma fração, raiz de 3 e por aí vai, ok? Então, os números reais é a junção dos racionais com irracionais. Hoje, né, nesse próximo módulo, a gente vai estar estudando o conjunto dos complexos, que é um conjunto que está acima de todos esses, né? Veja aqui nesse diagrama que eu trouxe que ele engloba todos, né? Ou seja, todo número que for complexo, ele vai ser tanto real, inteiro, racional ou natural. Mas nem todo número que for aqui complexo, né, ele vai ser real, inteiro, racional ou natural, né? Todo número natural que está aqui dentro ele é complexo, todo número que está aqui dentro ele é complexo aqui, mas tem alguns aqui que vão ser somente complexos, né? Que ele não vai, ele vai ser só complexo, ok? Ele vai ser exclusivamente, a gente vai ver alguns exemplos atrás, né? Então, o que a gente pode concluir, né? Que todo número real é complexo, né? Mas nem todo complexo é real, né? Por exemplo, se o número estiver aqui, né? Ele pode ter a parte que a gente vai ver agora, eu vou chamar de imaginário, né? Então, ele vai ser só complexo, né? Aí eu tenho aqui uma relação de continência, né? Que é os naturais, que está contido nos inteiros, que está contido nos racionais, que está contido nos reais, que está contido nos complexos, né? Que é esse diagrama que a gente está vendo aqui em cima, né? E de onde que surgiu nessa questão dos números complexos? Ele surgiu de questões simples, que a gente já aborda aí no primeiro e no segundo ano, né? Não sei se vocês se depararam em pensar nisso, mas sempre que a gente vai resolver uma equação, tanto do segundo, né, do terceiro, de graus elevados, a gente sempre resolveu no primeiro e no segundo ano essas equações no conjunto dos números reais. Ou seja, a gente estava buscando soluções reais, onde, por exemplo, na equação x² mais 1, se a gente fosse aplicar a fórmula de Bhaskara aqui para determinar as raízes, né, a gente vai ver que o discriminante, o delta aqui é negativo. Então, o que a gente afirmava lá, né, no primeiro e no segundo ano? Isso não tem solução em R. Mas a partir da aula de hoje, até o fim, você vai ver que isso aqui tem solução em C. Então, eu peço que você preste muita atenção na pergunta que está sendo feita. Por exemplo, ó, a questão aqui, essa equação, né, algébrica tem solução em R? Resposta, não tem solução em R. Mas se a pergunta for, essa equação tem solução em C, né, que seria o conjunto dos complexos? Resposta, sim, tem solução e a gente já vai ver qual é essa solução. Então, se atente aos detalhes e à pergunta que está sendo feita. O mesmo problema pode ter solução em um conjunto e não ter em outro, ok? Perfeito. E aí, para finalizar essa primeira tela, a gente tem aqui, ó, não existe nenhum número real x, né? Eu quero que você pense nessa problemática. Um número real que você eleva ao quadrado, some com 1 e dê zero, algum. Sendo que aqui está o quadrado, você está somando, isso aqui nunca vai dar zero nos reais, ok?
Mas vocês vão ver daqui a pouco que se você colocar, né, aumenta um pouquinho aí seu escopo, né, e tiver no conjunto dos números complexos, você vai ter sim que existe solução. Existe um número complexo, você eleva ao quadrado, soma com 1 e dá zero. Isso mesmo, né? E já já nós vamos ver que elevado ao quadrado resulte em menos 1. Então aqui ele está falando que não existe nenhum número real que elevado ao quadrado resulte em menos 1, né? Porque se tivesse, daria menos 1 mais 1, que zeraria a equação, seria a nossa solução, mas não existe, né? Se você conseguir resolver, parabéns, você vai ser o único na face da Terra, né? Então ninguém é capaz de resolver isso aqui em R. Por isso, temos de estender o conjunto dos números reais para o conjunto chamado conjunto dos números complexos, né? Que é o que eu estou definindo aqui, que vai ser esse conjunto que abarca tudo, né? Esses conjuntos, como eu disse para alguns, né, no primeiro, quando eu gosto de falar no primeiro ano, eles foram surgindo de maneira natural, né? A partir das problemáticas que foram sendo criadas. A gente tem o primeiro conjunto dos números naturais, mas aí o pessoal não sabia se eu tinha 2 e retirava 3, existia o quê? Um número inteiro que era negativo, você ficava devendo, né, um ali. Então, e aí depois você trabalhava com números quebrados, por exemplo, você não trabalha sempre 1 ou 2 horas inteiras, né? Você pode trabalhar meia hora. Então, a partir da problemática natural, foram surgindo os conjuntos numéricos. E dessa mesma forma, né, o conjunto dos números complexos, que é esse maior que vai abarcar todos, né, que a gente conhece no ensino médio, ele vai ter as suas propriedades, as suas características, e vocês vão ver que ele surgiu de maneira natural a partir de problemáticas dessas equações que também surgem de problemas naturais, né? Ok? Principalmente o pessoal lá da física, da química, usa bastante esses conceitos aí. Algumas observações sobre o que eu estou falando que são bem importantes. Isso aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, que é fundamental para a gente entender o que eu vou fazer na aula de hoje. Ó. Gauss, em 1831, reforçado por Hamilton, né, tanto matemáticos quanto físicos, né, eles deram grandes contribuições aí nas áreas, né, eles definem o conjunto dos números complexos como um par, né, conjunto dos pares ordenados de números reais que são definidos com as seguintes operações, ó. Por exemplo, a gente já vou trazer aqui embaixo uma observação fantástica, né, que é essa correspondência entre um par ordenado e um número complexo, né. A gente tem, por exemplo, a igualdade aqui. Eu já quero trazer, na verdade, agora aqui, ó, embaixo. Vocês vão perceber tudo, eu quero começar assim, ó. A gente já viu que os reais eles estão contidos, né, dentro dos complexos. E a partir dessas operações aqui que nós definimos, a gente identifica um número complexo da forma A0, ou seja, estou falando que todo par ordenado dessa forma ele é um número complexo, com o número real A, né? Certo? E aí a gente tem essas seguintes operações aqui, que é a igualdade entre dois números complexos, né? Por exemplo, dois números complexos são iguais se somente se, né, suas coordenadas aqui são iguais, né? O A igual ao C e o B igual ao D. Como que você faz a adição entre números complexos, né? Você pega primeira coordenada com primeira coordenada, segunda com segunda, né? Como se fossem pares ordenados no plano que a gente já está acostumado a fazer, né? Lá da geometria analítica. Mas o grande tchan da questão é que a questão da multiplicação, ó. Perceba que na multiplicação, para multiplicar pares ordenados, né? Mesma coisa também da questão da geometria, né? Perceba que a gente pega primeira com primeira menos segunda com segunda, né? Aí depois da segunda coordenada dessa multiplicação desses pares ordenados, fica primeira com última, né? Mais a segunda com os extremos, né? Primeira aqui com última e segunda com terceiro, né? Mais BC. Então, definindo assim, a gente tem então a garantia que esses pares ordenados, né, de números reais ficam bem definidos e a gente tem essa relação de continência aqui entre os reais e complexos, ok? Então, por exemplo, a gente tem aqui algumas observações a serem feitas. Ó. Os números reais pertencem aos complexos e correspondem aos pares que têm o segundo elemento igual a zero. Assim, por exemplo, ó, todos esses 4 primeiros exemplos aqui, ó, o par 5, 0, ele corresponde ao número real 5, o par 3 sétimos, 0, corresponde ao número real 3 sétimos, o par menos 1, 0 corresponde ao número real menos 1 e o par 0, 0 corresponde ao número real 0, né? Nesse contexto dos números complexos, a gente tem essa correspondência. Já os pares que têm o segundo elemento diferente de 0, né? Eles são números complexos que não são reais, né? Ou seja, vai fazer parte daquele conjunto que são só complexos, né? Se você quiser lá um complexo que é real, basta pegar essa parte aqui, 0, isso vai caracterizar todos os números reais, ok? Tendo a segunda coordenada diferente de 0, já é um número que é somente complexo, ok? O mesmo ocorre, por exemplo, os pares 2 e menos 3, né? Tem a segunda coordenada diferente de 0, ele é complexo, né? Só complexo.
E o 1,5 também tem segunda coordenada diferente de 0. Esse número aqui ele é somente complexo, né? Está lá naquele escopo. Fazendo essa identificação, eu quero trazer agora uma definição bem massa, né? Que é o que a gente precisa basicamente para entender o número complexo. O pessoal, né, no passado aí chamou de unidade imaginária, né? Ou seja, um símbolo que vai caracterizar exclusivamente um número complexo, né? Peço que vocês tomem cuidado, que aqui ele vai ser chamado, né, de unidade imaginária, porque vem do inglês, né? Vai ser chamado de i. E o símbolo i vai identificar de fato um número complexo, né? Certo? E ele vai ter essa identificação aqui, ó. O i, ele vai ser identificado por esse par ordenado aqui lá nos reais. 0, 1. Perceba isso, está meio ruim aqui. Mas aqui, ó, o i identifica-se aqui com o número complexo 0, 1. Perceba que aqui o real, né, o 0, primeira coordenada é 0 e aqui a segunda coordenada é 1. E a gente tem essa identificação aqui para caracterizar a unidade imaginária. E aí observe o seguinte, ó, se a gente pega i ao quadrado, o que seria i ao quadrado? I vezes i. E a gente fez a identificação que o i com o par 0, 1, 0, 1, fazendo a multiplicação desses dois números, segundo aquela definição que eu trouxe na tela anterior, né? Vou pegar a primeira com terceira, segunda com quarta, certo? Primeira com primeira vezes, né? Menos segunda com quarta. Dá isso daqui. Perceba que dá menos 1, ok? E aí, para fazer a segunda coordenada, a gente pega os extremos, né? 0 com 1 vezes mais 1 com 0, que dá 0, né? Então, o resultado dessa multiplicação dá igual a menos 1, 0. E a gente tem a identificação desse par ordenado com o número real menos 1. E aí vai sair algo que vocês talvez já vejam direto aí, que o i ao quadrado é igual a menos 1. Ou seja, essa unidade imaginária que está caracterizando, né, identificando um número complexo 0, 1, a gente vai chamar de i, e a partir disso tudo vai ser construído tudo que a gente sabe aí de número complexo, ok? Isso aqui, i ao quadrado é igual a menos 1, é a característica fundamental da unidade imaginária. Vocês vão perceber que a gente usa isso demais. I ao quadrado é igual a menos 1. E por que é i, professor? I lá na física não é corrente, né, elétrica e tal. Toma cuidado com essa identificação. Aqui na matemática a gente chama de i, um número complexo, a unidade imaginária, onde i ao quadrado é igual a menos 1. Ou também tem gente que gosta de extrair a raiz quadrada, né, e falar que o i é igual a raiz, só que fica estranho, né? Gente que é matemático não gosta de fazer dessa maneira, né? O i é igual a raiz quadrada de menos 1, né? Porque lá quando a gente trabalha no conjunto dos reais, a gente fala que isso aqui não existe, mas aqui no conjunto dos complexos a gente vai ver que isso vai existir e vai ser igual à unidade imaginária i, ok? Mas eu prefiro identificar com o i ao quadrado igual a menos 1, que fica mais esteticamente mais bonito e a gente usa mais assim, ok? Então, essa é a unidade imaginária que vai nortear os nossos estudos, né? Aí, a partir disso, a gente pode fazer a construção, então, da forma algébrica, né? Ou seja, aquela forma que a gente consegue ver, olhar para o número e saber se ele é complexo ou não. E vocês já vão ver já a forma, né? Hoje, por exemplo, se vocês olham para a equação de primeiro grau, você já sabe que ele é uma função de primeiro grau, gráfico é uma reta. Se você olha para uma de segundo grau, gráfico é uma parábola, você sabe tudo, né? Aqui nessa tela vocês vão aprender a olhar para um número e saber se ele é complexo ou não, né? Ou ele é só real, né? Ou só inteiro, ou só racional, ou só natural. A gente já sabe esses outros conjuntos, mas o complexo a gente vai determinar agora uma forma algébrica, que é aquela maneira de você olhar para o número e saber que ele é complexo, né? Ok? O número complexo z, né, da forma AB, aquela identificação por pares ordenados que a gente está fazendo, pode ser escrito da seguinte maneira. E a gente vai fazer umas manipulações algébricas só para chegar na forma geral de um número complexo, né? A forma algébrica. O que se dá? Ó? Se você pegar um número complexo z igual a a, vírgula b, né, o par ordenado AB, a gente pode reescrever isso somando com zero. Alterei alguma coisa aqui? Jamais. A mais zero é a, b mais zero é zero. B mais zero é b, né? Aí a gente pode, usando a propriedade, né, da aditiva entre pares ordenados, né? Isso aqui é a mesma coisa de 0a, a0 mais 0b, né? Aí a gente percebe o seguinte, 0b, ele é a mesma coisa que b0 vezes 0,1. É facilmente verificável isso usando a propriedade da multiplicação entre dois números complexos, né? Pega a primeira com terceira, segunda com última, menos, né? Depois pega os extremos, b vezes 1 e 0 vezes 0, você vai chegar que isso aqui é 0b. Volta aqui no 0b. Só que olha que fantástico, se a gente pega tudo isso e junta aqui na primeira,
Perceba que o z igual a mais b, que a gente fez igual a A0 mais 0b, e que isso aqui, além disso, é igual a A0 mais o B0 vezes o 0,1, né? Porque isso aqui, o 0b, a gente pode escrever como B0 vezes 0,1. Perceba que agora eu vou chamar tudo isso aqui de A, esse par ordenado, né? Que isso aqui tem identificação com o número real A. O B0, né? Como isso aqui é 0, né? Tem identificação com o número real B. E o 0,1 é o que a gente identificou lá nas duas telas passadas como uma unidade imaginária, o I. Ou seja, a gente pode reescrever esse número complexo aqui da forma A mais BI. Isso aqui é fantástico. E aí a gente identifica então essa forma algébrica com todo número complexo da forma A, B, ou seja, escrito como par ordenado, ele pode ser escrito de maneira única como um z igual a A mais BI, onde o A e o B são números reais, o I é a unidade imaginária, onde o I ao quadrado é igual a menos 1. Essa é a chamada forma algébrica ou forma binomial, mas a gente chama de forma algébrica porque é a forma que a gente vai fazer conta e cálculo com qualquer número complexo, ok? Observamos que o número complexo ele é composto de duas partes. Quais são essas partes? Z, né? Aqui está meio ruim, mas é um Z, onde a primeira parte é o que a gente chama de parte real do número complexo, e a gente denota assim, ó, re, né, de real, de Z é igual a A, e a parte imaginária, que é aquela parte, né, aquele coeficiente que acompanha a unidade imaginária, né? Lembrando que a parte imaginária vai ser o número que acompanha o i. Ah, professor, se não tiver nada, tiver só o i, significa que é o 1 que está acompanhando, ok? Lembrando que tem que se levar em consideração o sinal aqui, né? Que vai ser mais ou menos. Então, no caso aqui, a parte imaginária de z é o b e a parte real é o a, ok? Então, entendendo isso aqui, o curso flui de maneira bem tranquila, né? O principal que eu quero que vocês entendam é essa identificação entre um par ordenado e um número complexo, ok? Entendendo isso, agora com essa forma algébrica aqui, nós vamos poder fazer cálculos com os números complexos dessa maneira, ok? Vou trazer alguns exemplos aqui. E algumas observações também, ó. A gente tem aqui, se o B lá no número complexo, né, a gente viu que todo número complexo ele se escreve da forma A mais BI. Se o coeficiente aqui, né, a parte imaginária, né, desse número complexo for zero, então significa que o z, né, esse número complexo, ele é real. Se o b for diferente de zero, temos que o z igual a bi, né, ou seja, se o a for zero, né, e tiver só o b, ou seja, não tem parte real desse número complexo, a gente fala que ele é um imaginário puro. Por quê? Porque não tem a parte real, né, só tem a parte imaginária, a gente chama de imaginário puro, ok? Então, em algum enunciado apareceu, o número é imaginário puro, significa que a parte real é zero. Já está implícito, você tem que saber isso na questão, ok? E alguns exemplos aqui de como são os números reais, como que a gente identifica a parte real e imaginária e como que a gente opera esses números, né? Se eu pego, por exemplo, esse número real aqui, ele está escrito na forma algébrica, né? A gente pode escrever assim na forma algébrica, 2 mais 3i, ou a gente também pode usar a identificação, poderia escrever esse z como um 2,3, ok? Mesma coisa. Só que o 2 ele é a parte real desse número complexo e o 3 ele é a parte imaginária, né? Lembrando aqui que eu levo em consideração o sinal, né? 3 é a parte imaginária. Se eu pego z igual a 3, a gente tem que a parte real é 3, a parte imaginária é 0, ou seja, esse z ele é um número real, né? Se eu pego z igual a menos 2 e a parte real é 0, a parte imaginária é menos 2. Não se esqueça de levar em consideração o sinal que está lá no coeficiente do i, né? Então, a gente tem, né, para essa definição aqui em cima, que isso aqui é um imaginário puro, né? Ou seja, não tem parte real, né? Parte real é 0. E aí, por fim, para a gente fazer algumas operações com os números complexos, a gente tem, por exemplo, como que eu somo dois números complexos? Como a gente tem a forma algébrica, né, algébrica de dois números complexos, basta você somar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária, sem segredo nenhum. Você não vai misturar banana com laranja, nem laranja com maçã. Você vai pegar, como que eu somo dois números complexos dados na forma algébrica? Parte real com parte imaginária com parte imaginária, né? Por isso lá quando a gente definiu nas telas passadas os pares ordenados, isso aqui é a mesma coisa do estou somando o par 2, 3, certo? Mais o par menos 3, 4, certo? Como que você soma esses pares ordenados? Primeira coordenada com primeira, segunda com segunda, né? Que é isso, né? Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, tranquilo? Sem segredo nenhum. Deixa eu apagar aqui isso. Ok?
Então, aqui vai ficar 2 mais menos 3, fica menos 1. E mais 3i mais 4i, vocês somam os coeficientes, né? Que é 3 mais 4 dá 7 e conserva o i, ok? Que é a unidade imaginária. Você sempre vai trabalhar com os coeficientes. Muitas vezes você vai trabalhar também com as potências de i, mas agora a gente vê como que fica isso. Multiplicação de dois números complexos, ó. Quando é dado na forma algébrica, lembre-se que na tela passada eu defini aquela operação, multiplicação, mas é naquela forma de pares ordenados, não confunda. Aqui, como está na forma algébrica, você tem que fazer distributiva normal, ó. Parte real com parte real com parte imaginária, depois real com imaginário, imaginário com imaginário. É distributiva, normal, que vocês aprenderam a vida inteira, como se fosse nos números reais, ok? Então você vai pegar 1 vezes 2, depois 1 vezes 3i, menos 3, né? 2i vezes 2 e 2i vezes 3i. E aí, fazendo as continhas, você vai se deparar com o seguinte, ó. Até aqui, então, 2 vezes 1, 2. 1 vezes menos 3, 2 vezes 2, 4i. E aqui vai ficar 2 vezes menos 3, vai dar menos 6i ao quadrado. Só que nós sabemos que o i ao quadrado é igual a menos 1. Lá, volte aí nas telas passadas, né? A gente definiu, né, a partir da unidade imaginária, que o i ao quadrado é igual a menos 1. Isso é fato pela definição, né? Pois a gente fez aquela identificação entre o i, né, a unidade imaginária, e o par 0, 1. E aí a gente fez aquela continha usando a definição, né, i ao quadrado, e chegou no menos 1, ok? Volte lá se você não entendeu. E a gente tem isso. Ah, professor, e se eu quiser fazer o dia que você ensinou no começo? Pode fazer, você vai ver que vai dar a mesma coisa, ó. Aquela identificação, a gente sabe que nessa forma algébrica isso é a mesma coisa que 1, 2, que multiplica 2 e menos 3, ok? Levando em consideração o sinal. Como que eu faço essa multiplicação? Ó, pega primeira com primeira, né? Vai ficar 1 vezes 2 menos a segunda com segunda. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Menos com menos, mais. Essa é a primeira coordenada. Depois os extremos, né? 1 vezes menos 3. 2 vezes 2, 4, né? E aqui mais no lugar de menos. Isso vai dar quanto? 8. Menos 3 mais 4, 1, né? Então tá aqui o número 81, tá aqui, 8i, né? Ok? Então, tranquilo. Pode fazer dos dois jeitos, né? Mas é melhor usar a distributiva que você não erra, né? Na terceira aqui você tem a diferença entre os dois números complexos, mesma coisa da adição, né? Você vai fazer parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, né? 1 menos 3, menos 2. 1i, né? 1 unidade imaginária menos 2 unidades imaginárias vai dar menos 1 unidade imaginária, menos i, ok? E aí tem outra questão, ó. Para você colocar na forma algébrica um número complexo dado com aquela identificação do par ordenado, basta lembrar que aqui a parte real, né? Sempre na primeira posição a parte real do número complexo. Como a gente sabe que o número complexo dá a formar mais bi, parte real é menos 1 e parte imaginária é raiz de 2. Então você tem menos 1 mais raiz de 2 e sem segredo nenhum, ok? Então você pode usar tanto a identificação quanto a forma algébrica, né? Com a forma algébrica, você vai lidar da mesma maneira que você lida no conjunto dos números reais, sem segredo nenhum. Aqui vale produto notável, distributiva. O grande segredo para se trabalhar com números complexos é essa próxima tela aqui, que eu vou trazer para vocês, que é calcular as potências de i, né? E a gente vai perceber uma coisa fantástica que vai mudar aí a sua história, né? Vamos fazer mais alguns cálculos. Ó, dados dois números complexos, né? A gente calcular a soma, a multiplicação, eles ao quadrado, a soma de 1 com ele ao quadrado. A soma sem segredo nenhum, como a gente já fez nas telas passadas, né? Vai pegar o Z1, que é 1,3, e o Z2, né? Escrevi aqui na forma algébrica e vou aplicar a adição, né? Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária e conserva o i, né? Ok? Como se fosse 2x mais 3x, né? Onde o x que está fazendo o papel do x é o i, né? Você vai manter o x ali, né? Você só trabalha com os coeficientes, né? Ok? O i fica fixo. Quando você vai para multiplicação, aí você faz aquela algébrica ali, papá, multiplica a distributiva para lá e para cá, você vai ver que vai aparecer o i ao quadrado. E aí sempre a gente faz essa continha usando essas propriedades com as potências do i. Onde tiver i ao quadrado, você vai utilizar que o i ao quadrado é igual a menos 1. De onde você tirou isso, professor? Volte aí que você vai relembrar, né? Da definição da unidade imaginária aí, né? Que a gente fez a identificação com o par 0, 1. E aí você vai chegar nisso aqui agrupando os termos semelhantes. E o Z1 ao quadrado?
Dizer 1 ao quadrado é pegar o número complexo ao quadrado, né? Usando a forma algébrica, né? Toma cuidado com o par ordenado aqui para não confundir, né? Z1 ao quadrado, se você pegar o par ordenado ao quadrado aqui, significa que você está fazendo ele vezes ele mesmo, né? Então, eu teria que fazer aqui o menos 2, 1, vezes o menos 2, 1 e usar aquelas definições. Se for utilizando a forma algébrica, é produto notável normal. Quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Quando você levar o quadrado aqui, vai ficar 9 i ao quadrado. Usa a definição que i ao quadrado é menos 1. Sucesso, acabou. Mesma coisa aqui, para não ficar redundante. Aí, o que eu quero que vocês percebam? Que as potências de i, ela tem uma questão que é cíclica, né? Por exemplo, a gente tem aqui, eu vou colocar aqui um círculo. Nós temos aqui, ó, i elevado a 1 é i. Se você pegar o i elevado ao quadrado, a gente viu que é menos 1. E o i ao cubo? I ao cubo, você concorda comigo que é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i, né? Produto de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. I ao quadrado não é menos 1? E o i é i, né? Por definição. Então, o i ao cubo vai dar menos 1, concorda? Menos i, né? Perdão. Esse professor é doido, de onde ele está tirando isso? Só estou fazendo as contas com as definições que a gente tem. Não se estranhe, né? Deixa eu apagar esse aqui. Então, i ao quadrado é menos 1, certo? Menos 1 vezes i dá i. Ok? E aí a gente tem, por fim, o i à quarta, né? Que é o i ao quadrado vezes i ao quadrado, né? Dá i à quarta. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Ok? E o i à quinta, professor? I à quinta vai ser o i à quarta, que é 1, vezes o i, que vai dar i. E o i à sexta é o i à quarta vezes o i ao quadrado, que vai dar o i vezes menos 1. E assim sucessivamente, ou seja, a partir de 4, né, começa a se repetir, né? O i elevado a 1 vai dar i elevado ao quadrado menos 1, i elevado ao cubo menos i elevado à quarta 1. E o i elevado à quinta vai dar i elevado à sexta menos 1, o i elevado à sétima menos i e o i elevado à oitava 1. E se eu fosse o i elevado a 9, né? I elevado a 10 menos 1, i elevado a 11 menos i elevado a 12, 1. E assim vai se repetir, né? Uma coisa cíclica, né? Ok? Isso aqui é fantástico porque nos ajuda muito a fazer os exercícios aqui, ó. Por exemplo, nem vou comentar essa observação aqui porque vocês já perceberam, né? Eu não quero trazer a questão dos índices que pode confundir vocês, mas eu quero trazer uma solução fantástica para que vocês resolvam qualquer questão envolvendo potências de números complexos, ok? Por exemplo, ó, calcular i elevado a 49, i elevado a 100, 3i elevado a 15 menos i elevado a 16, né? Vou fazer esses dois primeiros, né? Aqui tem uma maneira que seria, algumas pessoas gostam de fazer assim, mas eu prefiro não fazer assim como o livro traz pra gente. Como que eu gosto de fazer? A gente sabe que as potências de i, ela tem uma questão cíclica a cada 4 voltas, né? Então, por exemplo, eu quero saber quantos 4, né, eu tive que rodar para chegar até o 49. O que que eu faço? Vou pegar o 49, vou dividir por 4. Isso aqui dá por 1, 4 dá 0, né? Desce o 9, dá por 2, dá 8, sobrou 1. O que isso aqui quer dizer, essa divisão entre esses dois números? Que para chegar no 49 eu dei 12 voltas completas de 4 e sobrou 1. Ou seja, o i elevado a 49, se eu for calcular, ele é a mesma coisa, né, numericamente aqui, igual a i elevado a 1, o que sobrar aqui nesse resto. Por quê, professor? Porque você deu 12 voltas completas, né, de 4, 4, 4, 4, até chegar no i elevado a 1, que foi o que sobrou, né, que vai ser o resultado, né? Então, isso aqui, sem fazer muita conta, vai dar 1. Isso é uma maneira que eu prefiro do que essa, né? Outra maneira é essa que o livro traz, que é i elevado a 49, é i elevado a 48 vezes i. E 48 é a mesma coisa que 12 vezes 4, que é o que eu fiz aqui basicamente, né? Então, eu prefiro olhar nessa lógica que fica mais fácil, né? I elevado a 100, como que eu faço? 100, sempre vou dividir por 4. Dá por 1 não dá, né? 10, pega por quanto? 2, né? Dá 8, sobra 2, desce o 0, né? 20 dá por quanto? 5, 4 vezes 5, 20, zerou. Então, ou seja, você dá 25 voltas completas de 4 até chegar no 100. Ou seja, o i elevado a 100 sobre o resto zero é a mesma coisa que i elevado a 0, que dá 1.
certo? O que sobrar aqui vai ser o resultado da potência de i que você vai elevar aqui, né? Sempre o que sobrar no resto. Ah, sobrou o resto zero, né? Então significa que vai dar i elevado a zero, que dá 1. Ou seja, você deu 25 voltas completas e parou no primeiro, né? Ok? Certo? Então, i elevado a 100 está aqui, é igual a 1, perfeito? Vamos ver mais algumas situações. Deixa eu ver, eu trouxe aqui. Deixa eu apagar isso e trazer aqui, ó. Só porque ele está carregado. E o 3i elevado a 15 menos i elevado a 16, né? Fazendo aqui as contas, utilizando a regrinha que eu ensinei, sem problema. O i elevado a 15, 15 dividido por 4, mesma coisa, ó, dá por 3, né? Que dá 12, sobra 3. Ou seja, você deu 3 voltas completas e ainda sobra i elevado ao cubo, né? I elevado a 3. I elevado a 3 a gente sabe que é i elevado ao quadrado vezes i, ou seja, vai dar menos i esse pedaço aqui, né? O i elevado a 15, né? Então vai dar aqui menos i, né? Então vai ficar menos 3i. Tá aqui, ó, menos 3i. Menos 1 elevado a 16. O 16 são 4 voltas completas, né? Significa que fica i elevado a 0, que dá menos 1. Tá aqui. Então fica menos 3i, portanto isso aqui vai dar menos 1, 3i, né? O resultado é um número complexo e aqui estão algumas justificativas. Ah, professor, isso foi i elevado a 74, como que eu sei qual potência? Eu sei que vai dar ou 1, ou menos 1, ou i, ou 1, ok? Nunca vai sair disso. Qualquer coisa fora disso é algum erro seu, né? 74 dividido por 4 significa que se deu 18 voltas completas, sobrou 2. Então, i elevado a 74 é a mesma coisa que i elevado ao quadrado, que dá menos 1, sem segredo nenhum, ok? Então, assim que a gente trabalha. Para finalizar, aquele clássico exemplo final, né, que a gente falou muito dos números complexos e tudo, mas o nosso grande objetivo era ver aqui como que fica agora a resolução da equação. Por exemplo, qualquer equação de segundo grau que você viu a vida inteira que não tinha solução em R, agora ela terá solução. Por quê? Já. Ela é impossível em R, mas em C a gente pode resolvê-la. De que maneira? Mesma maneira, né? Só que naquele passo que você parava, que era que quando você chegava aqui o delta era negativo, você falava, ah, não existe, beleza. Só que a gente sabe que menos 1, né? A gente sabe que i ao quadrado é igual a menos 1, por definição, né? Por aquela continha que a gente fez. E a gente sabe também que a unidade imaginária i é igual a raiz de menos 1. Ok? E aí, isso que a gente usa aqui, ó. A gente pode pegar, por exemplo, eu gosto de olhar dessa maneira. Menos 4 é a mesma coisa de menos 1 vezes 4, ok? Dentro da raiz quadrada, isso aqui vai ficar, ó, menos raiz de 1 vezes raiz de 4. E o raiz, né, de menos 1 é igual a i, que é a unidade imaginária. E o 4 raiz quadrada dá 2. Então aí a gente tem essa continha, né? Outra maneira de se olhar é que o menos 1 ele é igual a i ao quadrado, certo? Perfeito? Você tem aqui dentro, ó, menos 4 é a mesma coisa que menos 1 vezes 4, e a gente viu que o menos 1 ele é igual ao i ao quadrado. E aí vale a mesma coisa para os reais, né? A gente tem que raiz quadrada de um número ao quadrado, cancela, cancela, né? Como se você cortasse a raiz e sobra só o i. A gente pode olhar dessa maneira também. Fica, então, aqui, i ao quadrado, cancela, cancela, fica 2i. E a gente tem aí menos 2 mais i, menos 2 mais i. Ainda é uma raiz dupla, né? Só que vocês vão ver que elas são, a gente chama de raízes conjugadas. Elas sempre aparecem em dupla, né? São duas, só que uma vai aparecer com sinal de mais e outra com menos, né? Isso que a gente vai ver no futuro que significa ser conjugada. E se a gente substituir isso aqui na equação, fazer as continhas do jeito que a gente aprendeu, né? Com os números complexos, pegar menos 2 mais i elevado ao quadrado, mais 4i mais 5, você vai ver que vai dar exatamente zero. Deixo como exercício para vocês verificarem, ok? As duas satisfazem a equação e são solução do nosso problema. Então, era isso que eu tinha para vocês, essa pequena introdução dos números complexos, identificação para ordenada, unidade imaginária e como operar, né? Espero que tenha ficado claro. Um abraço e até a próxima.